Bom dia a todos. Vamos começando nossa aula 5. Começar aqui passando a mensagem para vocês que é importante ter calma agora nessa reta final. Falta pouquinho tempo para a prova, então a gente começa a ficar um pouco angustiado, querendo que as coisas se resolvam rápido, mas acho que um dos fatores mais decisivos assim é ter calma, ter confiança na caminhada, no estudo que foi sendo sedimentado, e porque eu acho que isso é o mais importante. Nada adianta a gente ficar aí 12 horas por dia estudando e aí na hora da prova ficar nervoso e acabar se confundindo com questões, né? Então é importante ir agora aliviando um pouco assim, a tensão. É difícil, mas eu acho que esse controle emocional é o que vai fazer a diferença em quem realmente vai estar se candidatando ou não. O conteúdo está sendo passado e à medida do possível vamos tentando sanar o máximo de dúvidas. Hoje eu vou falar da parte ortognática, das osteotomias, da parte de fraturas, fratura dentoalveolar, fraturas faciais, parte de desordens da articulação temporomandibular. Então, essa é a nossa aula 5. Começar então com a parte de cirurgia ortognática, na parte de cefalometria. Eu peguei como base o livro do Antenor Araújo. Então esse capítulo 3 aborda essa parte do tema. E aí na página 23 desse capítulo ele aponta aqui algumas definições, e é importante aqui, uma parte de muita decoreba, assim, né, de numerozinhos. E eu procuro chamar atenção para esses números que a gente tem que deixar lá gravado na parede, que nem eu falo desde a primeira aula. Então, profundidade maxilar, o que ela é? Ela é uma medida caracterizada pelo ângulo AN e o plano horizontal de Frankfurt. Então, ela tem um valor que normalmente é de 90 graus, ela é em graus, e varia de mais ou menos 3 graus, para anterior ou posterior. Ela vai identificar a posição antero-posterior da base óssea, da maxila, em relação à base do crânio, e durante o crescimento essa medida não se altera significativamente. Então, os pontos principais é o que eu vou estar apontando. Então, gravar um númerozinho 90, mais ou menos 3, o Cadar pede volta e meia esses numerozinhos. Então, aqui para ilustrar a imagem, então aqui está o plano horizontal de Frankfurt, a linha AN e o ângulo formado, né? Então 90 mais ou menos 3. Aí aqui a gente tem uma questão de 2014 do Cadar que fala: a profundidade maxilar é a medida que identifica a posição antero-posterior da base óssea maxilar em relação à base do crânio. O valor normal para esse ângulo é de 90 graus. Segundo Antenor Araújo, a variação esperada para anterior ou posterior da profundidade maxilar é de 3 graus. Né? Resposta letra C. Então, é uma questão fácil que, se a gente tiver decorado, gravado bem esses dados, a gente consegue matar ela em menos de 10 segundos. Eu vou passar vários outros números que são importantes, que daqui a pouco pode ser cobrado alguma coisa diferente. Então, aqui em relação à profundidade mandibular, ela também é um ângulo, né, formado pelo plano de Frankfurt e a linha que passa do ponto náseo ao ponto B. Então esse ângulo tem uma variação de 88 mais ou menos 3 graus. Ele identifica então a posição antero-posterior da mandíbula em relação à base do crânio. Ele é o oposto da profundidade maxilar. Varia pouco durante o crescimento e também ele é considerado uma medida estável. Então aqui a gente tem o
a profundidade mandibular. Então, aqui a gente tem, para caracterizar bem, ela passa do ponto náseo ao ponto B. Aí, de novo, tem uma outra questãozinha, 2014. Leia o trecho abaixo e em seguida assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A profundidade mandibular é caracterizada pelo ângulo BN-PHF, o qual é formado pelas linhas que representam o ponto náseo com o ponto B. O valor normal para este ângulo, segundo o Antenor Araújo, de um paciente adulto, é de tantos graus, com a variabilidade de 3 graus para anterior ou posterior. Então, já matamos mais uma questãozinha, 88 graus. Certo? Agora, inclinação do plano mandibular, conhecido como o FMA de Tweed. Então ele representa a inclinação da base mandibular e ele tem uma importante relação com a questão estética na região do ângulo goníaco. Então o plano mandibular muito inclinado vai resultar no retrognatismo e o plano mandibular fechado vai resultar no prognatismo. Então ele tem uma variação de 25 graus, mais ou menos 3 graus de variação. Então, a inclinação do plano mandibular, ele é utilizado para determinar o padrão facial. Então, o FMA aumentado vai ter um padrão vertical, que é chamado de dólico cefálico. E é uma medida estável, porque diminui pouco com relação ao crescimento. Então, essas 3 medidas que eu vim falando, elas são estáveis. Então, aqui, para ilustrar, então, o ângulo GOME em relação ao plano de Frankfurt. Vai dar a medida da base mandibular. Então, é só imaginar que quanto mais aberto esse ângulo, mais vai haver uma projeção. E é a mesma coisa se ele fechar o ângulo. Aqui um outro dado, o comprimento total da mandíbula cresce dos 6 aos 18 anos, em média 2 milímetros por ano para o sexo feminino e 2,64 milímetros por ano para o sexo masculino. Então, vamos anotando cada dado desses aí do capítulo. Em relação à posição do incisivo superior, ele vai ter uma inclinação que é medida através do ângulo 1.NA e ele vai avaliar se ele está mais vestibularizado ou mais verticalizado. E isso aí vai ser em relação ao longo eixo dos incisivos centrais superiores em relação a essa linha NA. Então o ângulo ele tem um valor de 22 graus, mais ou menos 2 de variação. Vai dar uma posição antero-posterior. Então aqui a gente tem a representação. Então a linha NA, né, ponto N ao ponto A, e aqui o ângulo formado pela linha que passa no incisivo central superior. Então aquele ângulozinho ali ele tem um valor de 22 graus, variando mais ou menos 2. Da mesma forma, para o incisivo inferior. Então ele avalia a mesma relação antero-posterior, de vestibularização e verticalização, só que aqui ele tem uma variação de mais ou menos 2 graus, sendo a base de 20 graus. Então não vamos nos confundir. 22 em cima, 20 embaixo. Aí aqui nós vamos ter o IMPA, que é um parâmetro da inclinação do incisivo inferior sobre a base óssea. Então aqui a gente tem no gráfico aqui a relação da inclinação do incisivo inferior com relação à base óssea da mandíbula, que vai dar o ângulo ímpar. Então ele tem um valor que gira em torno de 95 graus, com variação de mais ou menos 5 graus.
É bem repetitivo, assim, é decorar, não tem muito mistério, não tem como... Claro que dá para tentar entender a relação de verticalização, vestibularização, quando o ângulo abre mais ou menos, mas o número em si não tem muito mistério, tem que decorar e pronto. O ângulo nasolabial, então ele é formado por uma linha que passa tangente à columela, através do ponto subnasal, e uma linha tangente ao lábio superior, passando pelo póreo. Então ele é de 90 a 105 graus. Ele vai ser analisado em relação à inclinação dos incisivos superiores e ele vai ter relação com a espessura do lábio, que deve ser levada em consideração. A espessura de tecido mole do mento, do lábio superior, do lábio inferior, vão ter uma proporção de 1 para 1 para 1. E essa média, em geral, varia de 11 a 14 milímetros. Então, o ângulo é de 90 a 105. O que é de 11 a 14 milímetros é a relação de espessura ali do tecido mole. Então, aqui nós temos o ângulo nasolabial. E ele vai variar e vai ter essa relação ali em relação ao perfil de tecido mole da região nasolabial. E vai dar a projeção nasal. Então, aqui tem uma questão de 2013. A medida padrão do ângulo nasolabial para pacientes adultos varia de 90 a 105 graus. Então aqui, avaliação do mento. Ele deve ser avaliado em relação às coordenadas X e Y, e ele tem interesse para a cirurgia ortognática em relação à espessura horizontal e vertical. Então, a medida de espessura do tecido mole do mento, no sentido vertical, é tomada a partir de uma perpendicular ao plano de Frankfurt. A medida vertical gira em torno de 7 milímetros, com uma variação de 2 milímetros. Isso aqui eu tirei do livro do Antenor Araújo, e aqui, se não me engano, no próximo slide, isso aqui eu tirei do livro do Arnett. Então, ele aqui, comparando esse dado do mento, para mulheres, ele varia de 7,4 milímetros com um desvio padrão de 1,6. Diferentemente ali do Antenor Araújo, que ele fala em 7 milímetros com uma variabilidade de 2 milímetros. Então, para a gente ficar atento, se eles forem referenciar no enunciado da questão, né? Segundo Arnett ou segundo Antenor Araújo, então pode mudar esse valor aí. Aqui, numa questão de 2012, eles referenciaram o Arnett. Então ele fala aqui, segundo Arnett, os valores médios de desvio padrão de espessura de tecido mole do mento em mulheres é de... Então, letra A. Aí ainda aqui na relação da avaliação da espessura de tecido mole, o que tem que é levado em consideração, que é importante para a estética? A espessura do lábio superior, a espessura do lábio inferior, a espessura do pogônio de tecido mole e a espessura do mento de tecido mole. Aqui está bem característico, representando aqui na imagenzinha. Esse daí também é do Arnett, essa imagem. Página 155. Isso aqui também é interessante, o plano oclusal da maxila em relação à linha vertical verdadeira, LVV, é um indicador de altura maxilar posterior.
Então isso aqui é um ângulo que é formado aqui dessa linha que vai de encontro à linha vertical verdadeira. Essa linha aqui é o plano oclusal da maxila, e isso aí forma um ângulo. Quanto mais aberto for esse ângulo, maior é a altura posterior da maxila. Isso aí é uma imagenzinha perdida no livro ali, que eles tiraram para fazer uma questão em 2012. Então, o plano oclusal da maxila em relação à linha vertical verdadeira é indicativo de A, altura maxilar anterior, B, altura maxilar posterior, C, comprimento transverso da maxila, ou D, comprimento antero-posterior da maxila. Então, eu acabei de falar que a resposta é a letra B. Aí aqui na parte de exame clínico, né, na análise facial, no exame frontal, a altura facial total é medida do tritium ao gnatium. Então, a altura facial total é TRGN. E a face pode ser dividida em terços, né? Cada terço vai corresponder, então, aqui o terço superior é o tritium à glabela, o terço médio é glabela subnasale e o terço inferior é subnasale gnatium. E a proporção deles é 30, 35 e 35%. Então, os dois terços inferiores são 35% e o terço superior é 30%. Isso aí é legal a gente ter em mente. Aí aqui, também do livro do Arnold, tirei essa informação. O valor médio de exposição dos incisivos superiores para mulheres é de 4,7 milímetros com os lábios em repouso. E a média para os homens é de 3,9 milímetros. Isso aí é bem importante, essa relação de exposição dos incisivos. Aí então, exposição de incisivos superiores e o tecido gengival no sorriso. Então, essa variação de exposição gengival, ela vai estar relacionada com o comprimento do lábio superior, com o comprimento vertical da maxila, então a altura vertical da maxila, o comprimento das coroas dos incisivos superiores, a presença de hipertrofia gengival e a magnitude de elevação dos lábios no sorriso. Então, se o paciente tem excesso de movimentação ali nos lábios. Então, essas 5 variações aqui vão estar relacionadas com a exposição gengival. O que o Arnold preconiza? Que é aceitável mostrar até 2 milímetros de tecido gengival no sorriso, como visualizado ali na imagem. Então, isso aí é muito importante que a gente tenha em mente. 2 milímetros de exposição gengival. Não vamos nos confundir que aqui o valor médio de exposição do incisivo superior, aí a gente está vendo o incisivo, para mulheres é 4,7, isso em repouso, e para homens 3,9. O que a gente está falando ali no outro slide é a exposição gengival, que é 2 milímetros. Aí aqui, a altura, né, do comprimento da maxila em relação então ao subnasal e o ponto do incisivo superior. Vai estar correlacionado com a exposição. Aí aqui um sorriso que mostra um excesso vertical de maxila. Claramente tem mais de 2 milímetros de exposição gengival. Então isso daí já, para fins estéticos, há um comprometimento. Então aqui, questão de 2012. A exposição gengival excessiva no sorriso pode ser causada por lábio superior curto, excesso vertical da maxila, coroas curtas dos incisivos e hipertrofia gengival. De acordo com essa afirmativa,
é correto afirmar que é aceitável mostrar até 2 milímetros de tecido gengival. Vocês podem ver que essa questãozinha aqui, ele pode fazer daqui a pouco ao contrário. Então ele pode dizer ali que a exposição de tecido gengival aceitável é de 2 milímetros no sorriso. Quais são as causas para a variação dessa exposição gengival? Então, lábio superior curto, excesso vertical de maxila, coroas curtas incisivos e hipertrofia gengival. Então, muitas vezes as questões servem de estudo também para a gente, né? Foi aquilo que eu acabei de falar ali, quais eram os 5 pontos que alteravam a exposição gengival. Então, eles podem só mudar a ordem do enunciado e fazer uma questão. Então, ainda aqui, acho que eu passo, tá certo. Então, essa aqui é uma questão de 2004. Então, a análise facial frontal divide a face em terços, como eu já tinha falado, determinados por pontos craniométricos. Assinale a alternativa que representa a sequência correta de pontos limitantes dos terços no sentido superior e inferior. Então, essa aqui é uma questão que foi de 2004, que ela foi anulada. Mas eu botei aqui porque é importante a gente está estudando e daqui a pouco pode vir a cair aí, porque foi anulado e eles reformularem direitinho. Faltou resposta aqui, né? Então, aqui ele coloca como só 3 alternativas. Então, aqui teria o trítio, a glabela, subnasale e o gnátio. Então, é importante a gente saber ali esses nomezinhos, que são complicados, mas é uma questão bem fácil, né? Aqui, no livro do Arnett, ele fala que a exposição dos incisivos superiores é de 3 a 4 milímetros com o lábio superior em repouso e de 8 a 10 milímetros com o paciente sorrindo. Já nos inferiores, são expostos de 1 a 2 milímetros em repouso. Está na página 46. Então, no Arnett, ele falava em 3,9 para homens esse valor, né, especificamente. Aqui ele fala que é de 3 a 4 milímetros. E os inferiores ali de 1 a 2. Aí nós saímos da análise clínica facial e vamos para a análise de modelos. Então aqui na análise de modelos, a oclusal busca a existência dos apinhamentos, dos desalinhamentos dentais e da forma dos arcos. Então aqui a gente consegue visualizar bem no plano oclusal essa existência de apinhamentos, desalinhamentos e o formato do arco da maxila. Da mesma forma que os modelos em oclusão vão poder nos possibilitar a análise de discrepâncias antero-posteriores, transversais e verticais. As discrepâncias antero-posteriores vão ser observadas por uma quantidade de overjet. E aí vai estar correlacionado se o problema é dental ou esquelético. Então é importante a gente ter os modelos de estudo para isso. As discrepâncias verticais são descritas como mordida aberta ou profunda. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver ali uns modelinhos em oclusão, e mostrando ali claramente a discrepância vertical com a mordida aberta anterior. Nas discrepâncias transversais, que a gente pode analisar através da vista frontal, o que a gente consegue avaliar? Se as linhas médias são coincidentes, ou se há um cruzamento dos dentes posteriores. Então,
na medida transversal a gente consegue ver isso, com um modelinho em oclusão em vista frontal. Aí nós entramos no traçado predictivo. Então, qual é a finalidade do traçado predictivo? É testar as opções cirúrgicas, né, de planejamento, definir qual que vai ser o procedimento, definir a extensão do movimento e a estabilidade, se vai ser possível fazer o avanço ou o recuo, enfim. Serve também como meio de diálogo entre o paciente e a equipe. Permite predizer com acurácia o resultado. Vai nos viabilizar traçar uma sequência de tratamento ortocirúrgico e analisar o tipo de ortodontia e necessidade de exodontias. As limitações do traçado predictivo é que o planejamento de movimentos transversais e assimétricos na maxila não é possível. Então é limitado isso. Aí aqui nós temos uma questão de 2004, que ele fala: o traçado predictivo apresenta as seguintes limitações de emprego: a dificuldade de emprego em assimetrias faciais, discrepâncias verticais. B. Impossibilidade de planejamento em movimentos transversos, discrepâncias antero-posteriores. C. Impossibilidade de planejamento em movimentos transversos e assimétricos da maxila. D. Dificuldade de planejamento em discrepâncias verticais e transversais. Então, a resposta é letra C. Como eu falei ali, a gente não consegue fazer o planejamento dos movimentos transversais e de movimentos que são assimétricos na maxila. Então, se tem que fazer alguma variação, né, de assimetria, né, a gente não consegue fazer de forma tão acurada no traçado predictivo. Em relação às considerações sobre os modelos cirúrgicos, as principais limitações do traçado predictivo residem, então, na impossibilidade de planejar os movimentos transversos e assimétricos. Olha como é que está aqui, exatamente como está no livro. Foi a questãozinha que eles fizeram da página 64 do livro do Antenor Araújo. Então, é um copia e cola. Aí agora eu vou para o capítulo 6, também do livro, que é em relação aos conceitos ortodônticos pré e pós-cirúrgicos. Então, os objetivos da ortodontia pré-cirúrgica vai ser o quê? Alinhar e nivelar os dentes superiores e inferiores, possibilitando então corrigir essa posição vertical e sagital dos incisivos, coordenar os arcos, né, superior e inferior, e estabelecer as inclinações axiais mesiodistais, né, nas angulações, e vestíbulos linguais, que são as inclinações. Então, frisar bem que as inclinações mesiodistais são angulações, são ditas angulações, e as vestíbulo-linguais são ditas inclinações, obtendo-se o mais próximo, então, num paciente em relação a um classe 1 de caninos e molares após a cirurgia. Então, esses são os 4 pontos principais: alinhar e nivelar, corrigir as posições verticais, coordenar os arcos e estabelecer as inclinações axiais. Os casos sem extrações tendem a apresentar, então, um período de tratamento menor que os casos onde tem a necessidade de exodontias ou de junções da maxila previamente à cirurgia, à ortodontia. Então, normalmente, o tempo varia de 8 a 14 meses de tratamento. Às vezes, eu já vi questão falando que os casos com extrações dentárias viabilizam um menor tempo de tratamento
por haver menores movimentações ortodônticas. Então, é falso. Então, isso aí é importante a gente ver que impacta num maior tempo de tratamento. O diagnóstico e tratamento ortodôntico pré-cirúrgico na posição mandibular deve ser em RC. Então, em primeiro lugar, vai ter que ser feita então uma análise em relação cêntrica. Muitas vezes os problemas não são diagnosticados corretamente quando não são colocados dessa forma e ocorre a mordida dupla, quando tem então uma diferença da relação cêntrica com a OC. Então, por isso que é importante a gente ter sempre a análise em RC para evitar esse tipo de discrepância. Aí a gente vai para o reposicionamento da maxila em um segmento. A gente tem que avaliar os seguintes requisitos para esse reposicionamento. Os caninos têm que ser ajustados em ângulo de classe 1. Então, as distâncias intercaninos adequadas. As linhas médias devem ser coincidentes. A angulação e a inclinação adequada, né? Então, sem que haja mordida cruzada ou toque prematuro. A curva de SPI deve estar nivelada e devem haver ausência de espaços e diastemas. Então, esses 5 pontos aí são importantes no reposicionamento da maxila quando ela é reposicionada em um segmento. Isso significa que ela não foi segmentada, não foram feitas osteotomias para a segmentação da maxila. Já no reposicionamento da maxila segmentada, eles avaliam também as relações de canino, né, em classe 1, as linhas médias coincidentes. Aqui, o nivelamento e o alinhamento é feito por segmento. Então, o segmento posterior de primeiro premolar a segundo molar e o segmento anterior, que é de canino a canino. Tá? O coordenamento apenas do segmento anterior vai ser o carro-chefe do reposicionamento da maxila. E dentro de cada segmento deverá haver a correta angulação e inclinação dos elementos dentários. Então, cada segmento vai ter que estar correlacionado de forma proporcional em relação às angulações e inclinações. O segmento anterior pode ser movimentado nos 3 planos do espaço, independente dos outros segmentos. Então, não há necessidade de se preocupar em estabelecer uma posição vertical ou sagital na fase ortodôntica e apenas cuidar para que não haja nenhum movimento contrário na correção cirúrgica. Então, não fazer nenhuma movimentação contrária que depois possa vir a prejudicar e causar algum tipo de recidiva. Isso que ele quer dizer. Então, quando ela é segmentada, como ela foi fragmentada, assim, como a gente pode dizer, a gente tem que pensar que cada segmento tem que estar alinhado e nivelado entre si, nos elementos dentários, e correlacionados com o antagonista. Os requisitos que têm que ser avaliados. Então, espaços e diastemas devem ter especial atenção quando ela é segmentada. Sobre mordida e sobre saliência, tem que ter cuidado. A curva de SPI, nesse caso, não tem que cuidar, pois ela está segmentada, né? Então não vai causar impacto diferente. E dentro de cada segmento, os elementos devem estar corretamente alinhados e nivelados entre si, como eu tinha comentado no slide anterior. Então esses são os principais requisitos quando se vai fazer um reposicionamento de maxila segmentada. Aí aqui a gente tem uma questãozinha de 2004. Os objetivos da ortodontia pré-cirúrgica são ajustar a discrepância dentária, alinhar a inclinação dos dentes, a chave de oclusão e criar espaço para o terceiro molar. B. Alinhar e nivelar dentes superiores e inferiores, coordenando os arcos, estabelecer inclinações axiais adequadas. C.
Alinhar e nivelar os dentes em ambas as arcadas, estabelecer então uma classe 1 no pré-operatório imediato e ajustar as inclinações. E D, criar espaço para a erupção de dentes retidos, ajustar as inclinações axiais e coordenar os arcos. Então eu já tinha falado ali que é alinhar e nivelar os dentes superiores e inferiores, coordenando os arcos e estabelecer as inclinações axiais adequadas. Certo? Aqui, essa questãozinha de 2018, fresquinha. Os estudos dos modelos de gesso durante a avaliação de uma cirurgia segmentada de maxila devem incluir os seguintes fatores. Então, distância intermolares. 2. Coordenação vestíbulo-lingual da região de pré-molares e molares. 3. Sobremordida e sobressalência. 4. Espaços de diastemas. E 5. Curva de Spee. Então, eu já tinha comentado ali que a curva de Spee não tem relação. Então, a gente já pode eliminar a B e a C. E aí, o que a gente tem aqui? A A e a D. A coordenação vestibulo-lingual da região de premolares e molares, tá certo. E a sobremordida e sobressalência, eu já tinha comentado ali, que a gente tem que ter atenção nessa relação quando a maxila é segmentada. Então seria 2, 3 e 4. Não tem maiores implicações nas distâncias intermolares, afinal eles estão segmentados. Então a resposta é a letra D. Aí no preparo e planejamento cirúrgico definitivo, o paciente, como é que ele deve estar? Com os arcos retangulares passivos, né, full dimension, para poder ser encaminhado ao cirurgião. Então eles não podem estar com os arcos ativos, devem estar passivos. Em relação à documentação, deve-se fazer a teleradiografia em norma lateral, uma radiografia panorâmica e os modelos e fotos intra- e extraorais. E a posição das raízes não vai interferir com as osteotomias planejadas. Isso a gente pode analisar através de uma radiografia panorâmica. Então esses exames aí são fundamentais no planejamento. Em relação à moldagem, então é recomendado que elas sejam feitas com os arcos de nivelamento para serem evitadas distorções. Então não pode ter os arcos ali, porque quando for fazer a moldagem vai pegar no material de moldagem e vai ocasionar alterações. A documentação deve ser realizada pelo menos de 7 a 14 dias pré-operatório, com um arco passivo a pelo menos 4 semanas. Então isso aí é importante, porque não adianta o paciente tirar numa semana, colocar os arcos passivos e ir lá e fazer toda a documentação, porque pode haver alguma distorção. Então tem que estar pelo menos 4 semanas com os arcos passivos e fazer essa documentação mais recente, né? 7 a 14 dias para planejamento. Os esporões não devem ser muito longos, então eles devem apresentar uma altura de mais ou menos 4 milímetros, sendo dobrados para se aproximarem dos dentes, e eles devem ser colocados em todas as ameias. E quando forem utilizadas amarrias de aço inoxidável, é preferencial utilizar elas e nunca utilizar elásticos para fixar os arcos aos bractes. Então, isso aí é um detalhe importante. No pós-operatório, então, se foi feita a segmentação, a gente vai ter que ter alguns detalhes. Colocar o fio contínuo de nivelamento e os dentes dos espaços das osteotomias vão ser conjugados. Contenção superior do tipo wraparound, com arcos de Hawley soldados e grampos em senos molares.
E a contenção inferior deve ser reavaliada. Está errado ali no slide. Se foi feito, então, um aumento transversal do segmento posterior, vai ser necessário uma barra transpalatina ou uma contenção de resina no palato para manter aquela dimensão e não haver alterações. Então, esses requisitos aí, em relação às contenções, é importante a gente ter atenção. Aí, aqui em 2005, ele fala sobre isso. Considerações ortodônticas pré- e pós-operatórias devem ser feitas na avaliação de um paciente que vai ser submetido à cirurgia ortognática. Assim sendo, é incorreto afirmar que a colocação da barra transpalatina se faz necessária no pós-operatório de cirurgia segmentar da maxila para aumento transversal. B. A recomendação é que as moldagens sejam feitas sem os arcos de nivelamento. C. A contenção do tipo wraparound no arco dentário inferior estão indicados com arcos de Hawley soldados em grampos em C nos últimos molares. E D. O paciente deve estar com os arcos retangulares ideais, já passivos, por pelo menos 4 semanas antes de encaminhado ao cirurgião. Então, já tinha falado ali que essas contenções não são no arco inferior, e sim no superior. Então é uma palavrinha ali que muda tudo, a gente vê o arco wraparound, indicado o arco de Hawley, soldado e grampo tipo C, acho que está tudo certo, lembra daquilo, e aí passa batido o arco inferior ali. É um detalhezinho. Por isso que eu falo que a gente tem que estar o mais relax possível, com sono em dia, sem cansaço mental, para a gente não errar esse tipo de pega-ratão aí. Aí nas compensações dentárias, vão ser mais evidentes essas compensações no plano sagital, mas elas acontecem em todos os planos. A compensação sagital em classe 2, nos incisivos superiores, eles vão estar bem posicionados ou ligeiramente protruídos. Nos incisivos inferiores, eles vão estar protruídos ou inclinados para vestibular. Na classe 3, os incisivos superiores vão estar protruídos ou vestibularizados e os inferiores vão estar retruídos ou lingualizados. Então, a compensação vertical não deve ser realizada se houver mordida aberta. Então, esse é um detalhe importante. O nivelamento não deve ser realizado para correção de discrepâncias esqueléticas, senão vai causar recidiva. E nas compensações transversais, é mais difícil de ser reconhecida, mas é mais importante de ser corrigida. Então, é difícil ter um critério bem crítico para a análise dela, mas é importantíssimo que a gente consiga corrigir ela, porque vai fazer toda a diferença e vai evitar uma mordida posterior em topo ou cruzada. Então isso aí a gente tem que lembrar. Então a não descompensação dentária pré-cirúrgica vai limitar os resultados ideais da cirurgia. Então aqui as descompensações em classe 2, nos incisivos superiores, não é necessário. Nos incisivos inferiores, vai ser necessária a retrusão. Na classe 3, os incisivos superiores vão precisar de retrusão e os incisivos inferiores de protrusão. Porque quando forem encaixar, a gente vai conseguir fazer aquela movimentação e eles ficar com a correta relação de overjet e overbite. Então não precisa realizar nivelamento de mordida aberta no pré-operatório, pois ela vai causar recidiva, já falei isso. E a extrusão dos dentes anteriores, apenas fazer a sagital e transversal. Aí aqui,
eu entro numa parte da matéria que, para fins de cirurgia ortognática e para prova, é muito perguntado. Então, as osteotomias sagital do ramo, vertical e osteotomia de maxila são muito perguntadas nas provas do CADAR. Então, vamos passar com bastante detalhe cada uma delas. Então, a osteotomia sagital do ramo mandibular, ela é mais utilizada em cirurgia ortognática. O design dela vai oferecer uma ampla área de contato entre os segmentos ósseos. Então, isso vai proporcionar uma melhor cicatrização e uma maior estabilidade, porque tendo um contato ósseo maior contato ósseo, vai evitar qualquer tipo de recidiva. E a aplicação de fixação rígida vai ser de uma forma mais precisa e adequada, porque tem um maior contato ósseo. As indicações, então, a gente usa para deficiência de mandíbula, excesso de mandíbula, quando se quer fazer alguma alteração vertical com recuo antero-posterior, e aí vai proporcionar um melhor resultado do que a osteotomia vertical, em virtude desse maior contato ósseo. E vai ser utilizado em assimetrias mandibulares. Então, aqui em ordem de indicações, avanços, recuos, correções de deficiências verticais e recuos e assimetrias. Aqui eu gosto de fazer aqui uma imagenzinha. Deixa eu ver se vai dar para pegar aqui. Acho que aparece. Bom, isso aqui é uma mandíbula. Então, acho que não tem caneta vermelha aqui. Isso aqui é a osteotomia. Então, quando você quer fazer um avanço ou recuo, né, eu uso esse tipo de imagenzinha que fica fácil a gente se lembrar das setinhas. Depois eu vou fazer ali a vertical e aí se a gente faz esse desenho rápido na prova, a gente não se esquece. E ele está mais indicado para mandíbulas em forma de U. Isso aqui é importante. Então, aí aqui tem uma questão de 2004, que a gente vê aqui, ó, a osteotomia sagital do ramo mandibular é utilizada nos seguintes casos, em ordem decrescente de indicação. Então, decrescente, avanço mandibular, recuo mandibular, assimetrias mandibulares. Então, aqui a gente já bota de cara a letra B. Vamos ver as outras aqui. Mas a gente, como eu tinha falado ali, naquela ordenzinha, se for olhar decrescente, é avanço mandibular, recuo mandibular e assimetrias mandibulares. Então aqui, mesmo ela sendo muito versátil, ela possui algumas desvantagens. Então, o alto índice de complicações e a principal desvantagem que ela causa é as alterações neurosensoriais. Então, se a gente for pensar que aqui está passando o nervo alveolar inferior,
fica bem fácil a gente se lembrar que, como ela tem essa formatação aqui, né, de osteotomia, ela possivelmente pode causar algum tipo de alteração neurosensorial. E essa aí é a principal desvantagem da osteotomia sagital. Tanto no avanço quanto no recuo, ela vai ocasionar algum efeito de torque nos côndilos, como resultado da fixação rígida. Então, a incidência de recidiva no pós-operatório também é outra desvantagem em relação a isso, porque vai ter esse efeito de torque no côndilo, sendo a recidiva após o avanço mais documentado, porém o recuo é o que ocasiona a maior problemática, isso porque vai ocasionar dificuldades técnicas ocasionadas no reposicionamento passivo dos segmentos proximal e distal após o recuo mandibular. Então, como vai ter nesse recuo, vai ocasionar esse efeito de torque no côndilo, vai acabar comprimindo e o assentamento geralmente acaba não sendo passivo. E isso aí acaba gerando alguns distúrbios em relação à recidiva, né, o posicionamento após a osteotomia. Ainda aqui na osteotomia sagital, a tendência de recidiva é maior, então, nos reposicionamentos laterais e as correções de prognatismo. O recuo mandibular é mais recidivante. A recidiva pode acontecer mesmo com a fixação rígida. E o uso de 3 parafusos bicorticais é o padrão ouro para fixação. Então isso aí é importante a gente ter em mente. O uso de parafusos bicorticais. Então fica fácil a gente se lembrar aqui, eu boto mais para o lado assim, para não poluir muito a imagem. E a gente tem em mente ali os parafusinhos, né? Em vez de eu fazer um desenho de placa, eu faço o desenho dos parafusos. Isso aqui é um detalhe meio engraçado, que eles já perguntaram bastante em prova, assim, do CADAR. Eu acho que teve uns 2 ou 3 anos seguidos que eles fizeram questões em relação ao histórico de desenvolvimento dessa osteotomia. Não sei se pode vir a cair de novo, mas não custa a gente relembrar. Então, ela foi desenvolvida em 1955 pelo V. Gizer. Em 1957, ela foi modificada por Trauner e Obweiser. Em 1959, Dalpon trouxe a osteotomia lateral para a região retromolar e aumentou, então, a área de contato dos segmentos ósseos. Então, cada um desses autores, né, cirurgiões, eles foram fazendo algum tipo de modificação e para causar melhorias. E hoje em dia a gente tem um padrão que a gente usa. Então, depois de Dalpon em 1959, em 68, Hunsuke ele fez uma extensão do corte lateral por ambas as corticais na região abaixo do canal alveolar inferior, numa tentativa de minimizar os danos neurosensoriais. Então ele propôs também que a osteotomia fosse medial, não precisava ir até a borda posterior da mandíbula, né, que pudesse vir a causar algum tipo de dano. Gallo, em 1976, então ele descreveu um degrau na porção lateral para evitar esse tipo de rotação do fragmento proximal. Então esse degrau ele daria uma maior estabilidade ali. E o Epker, em 1977, ele reduziu o descolamento do periósteo, a dissecação cega, ali na alça do pterigo-macetérica, e sugeriu que a osteossíntese a fio de aço na borda superior dos fragmentos pudesse auxiliar esse reposicionamento do côndilo, para evitar esse efeito de torque aí. Então,
Em 2013, tem essa questãozinha que eu estava falando. A osteotomia sagital da mandíbula foi descrita inicialmente por Obwegeser, em 1955. Entretanto, ao longo dos anos, diversas modificações foram propostas, como, por exemplo, a realização de um degrau na porção lateral da osteotomia. Esta modificação foi proposta por... Então, acabei de falar ali, Galo, né? Em 1976. Certo? Então aqui, a mandíbula em forma de V, ela é mais indicado para a osteotomia vertical. Então, para a gente não esquecer, a vertical, que começa por V, é o procedimento mais indicado para as mandíbulas em formato de V. E em formato de U, ou com os ramos paralelos, é mais indicada a sagital. Então aqui eu já coloquei aqui em formato de U. Depois eu vou fazer o desenho ali da vertical quando a gente entrar no próximo bloco. Então, se for feita em forma de V, ela vai ter uma maior chance de torque na mandíbula. Então, devido a esse efeito de fulcro, né? Porque como ele vai estar nesse posicionamento assim, quando for feita a osteotomia, ela vai acabar querendo causar essa expansão ali. Então, quando faz o avanço, o torque no côndilo é no sentido lateral. E quando faz o recuo, o torque é no sentido mesial. Então, por isso que eles têm essa indicação aí específica. Aí, em 2005, nós temos uma questão aqui do CADAR de osteotomia sagital do ramo, que ele fala que é incorreto afirmar. A. No tratamento das deformidades assimétricas, a dificuldade de aproximação dos segmentos proximais é geralmente maior no lado em que a mandíbula é menos curta. B. A tendência recidiva é mais evidente em casos de reposicionamento lateral ou em correções de prognativos mandibulares extensos. C. Os avanços mandibulares apresentam maior tendências a recidivas do que os recuos. D. A recidiva pode ocorrer mesmo com o uso de fixação rígida. Então, aqui eu já tinha falado que a maior indicação dela é para avanço, mas que ela também serve para recuo, e em geral nos recuos é quando ela tem uma maior tendência recidiva. Então a letra C é a que está errada, porque não é o avanço mandibular que apresenta a maior tendência recidiva. Então resposta, letra C. E aqui a presença dos terceiros molares, para a gente finalizar esse bloco, o que ele vai influenciar? Então ele vai influenciar na incisão, a gente vai ter que pensar na arquitetura da incisão, vai limitar a quantidade de osso que vai estar em contato com os segmentos, vai comprometer a colocação e distribuição dos parafusos, porque está ali entre ali o coto proximal e distal, aumenta a chance de fratura do segmento distal, o proximal raramente vai ser afetado pelo terceiro molar, então eles devem ser removidos pelo menos com 6 meses de antecedência, e caso não seja possível, devem ser adiada a cirurgia. E se não for removido no momento da ortognática, vai acarretar um período de mobilização maxilomandibular maior. Então, esses são detalhes aí da presença do terceiro molar que é importante a gente não esquecer. Pelo menos, então, 6 meses pré-operatório fazer a remoção deles para viabilizar uma melhor cicatrização da cirurgia. Então, no próximo bloco a gente continua ali na parte de osteotomia vertical e vai dando sequência aí.